Ele não era um anjo. George Harrison fez coisas que nem John Lennon ousaria fazer. Aos 80 anos, Eric Clapton, o seu amigo mais próximo e também o homem que em tempos traiu George, quebrou finalmente o silêncio ao fim de meio século. Confessou as verdades obscuras que carregava como uma ferida que nunca cicatrizou. Noites em que Harrison se perdia em espiritualidade extrema, casos secretos com a mulher de Ringo Starr e o intrincado triângulo amoroso com Pattie Boyd, a mulher que destruiu os dois. Clapton disse: "Eu costumava pensar que era o pecador, mas depois percebi que o George também não era puro. Então, por que é que só revelou tudo isto aos 80 anos? Seria para confrontar a sua própria culpa? Ou porque a morte de George o deixou com uma pergunta sem resposta?" Acompanhemos as palavras de Clapton para descobrir quem era realmente George Harrison por detrás da imagem de santidade em que o mundo acreditava. Após 50 anos de silêncio, Eric Clapton revelou finalmente o capítulo mais negro da sua amizade com George Harrison, o homem que o mundo um dia acreditou ser o Santo Graal. Numa entrevista gravada em Surrey, Inglaterra, Clapton falou num tom baixo e rouco: "As pessoas viam paz em George. Eu vi uma tempestade. Ele não era um anjo." Clapton recordou que, por volta de 1967, quando os Beatles estavam no auge com o álbum SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, George começou a mudar. Ficou fascinado pela filosofia indiana, pela meditação e pelo sitar, e a imprensa britânica elogiou-o como o escaravelho iluminado. Mas, segundo Clapton, por detrás daquela aparente calma, estava uma alma atormentada. George foi o primeiro a levar LSD para o estúdio de Abbey Road, disse Clapton, e foi o último a sair quando as coisas se descontrolaram. Durante o dia, Harrison falava sobre karma e libertação. À noite, saía da sua mansão em Friar Park e conduzia até Chelsea, onde os clubes privados estavam abertos até de madrugada. Recordou Clapton. Dizia que procurava a iluminação, mas a cada regresso, os seus olhos estavam mais vazios. Aquele era um George muito diferente do escaravelho tranquilo que o público adorava. Clapton revelou ainda uma história que, nas suas palavras, o deixou ao mesmo tempo zangado e triste. Uma vez, em 1968, gravou uma demo de blues para si próprio, para ouvir semanas depois, George trazer uma música quase idêntica, exceto por alguns acordes. Quando Clapton perguntou sobre isso, George apenas sorriu e disse: "Eu não te copiei. Deus inspirou-me." Clapton admitiu que eu não disse nada, mas, no fundo, eu sabia que ele tinha falhado a linha tênue entre a fé e a mentira. Em 1969, quando os Beatles se estavam a desfazer, George parecia ser o calmo, o pacificador, mas Clapton insistia que era ele quem acendia o rastilho. Lembrava-se de uma noite em Friar Park, quando George bebia e ria. "Se o John e o Paul discutirem, pelo menos consigo algumas canções extra para o álbum." Para Clapton, aquilo não era sagacidade, era ambição disfarçada de serenidade. Os mídias chamaram a George o homem que introduziu a meditação na música, mas Clapton discordou. Não meditava pela paz, mas sim para chamar a atenção. Segundo Clapton, o complexo de inferioridade de George por ser o quarto membro dos Beatles levou-o a competir secretamente com Lennon e McCartney. E este ciúme silencioso, não a fama, não os excessos, foi, segundo Clapton, o verdadeiro fogo que consumiu a maior banda do século. Clapton terminou com uma frase arrepiante: "George não foi uma vítima dos Beatles. Foi a faísca que os destruiu." Pela primeira vez, aos 80 anos, Eric Clapton ousou nomear a verdade que evitara durante toda a vida, que o seu amigo mais querido, o escaravelho mais silencioso do mundo, talvez nunca tivesse encontrado a paz de espírito. Após a dissolução dos Beatles em 1970, o mundo acreditava que George Harrison tinha finalmente encontrado a vida que tanto ambicionava. Tranquila e longe da fama, ao lado da sua bela mulher, Pattie Boyd. Os jornais britânicos retratavam-nos frequentemente, com George a tocar sitar no Friar Park Garden e Pattie a ler sob o sol da tarde. Eram aclamados como o casal espiritual da nova era, o símbolo do amor puro entre a música e a meditação. Mas para Eric Clapton, que visitava frequentemente a casa deles, as coisas pareciam bem diferentes. Ele disse: "Costumava pensar que George era o marido mais dedicado do mundo, até o ver olhar para outra mulher com os mesmos olhos com que Pattie um dia sonhara." Segundo Clapton, durante as gravações de All Things Must Pass, entre 1970 e 1971, começaram a surgir fissuras no casamento. Pattie ficava frequentemente sentada em silêncio durante horas no estúdio, à espera que George terminasse. Mas em muitas noites, quando a música parava, George não estava em lado nenhum. Desaparecia frequentemente com Maureen Starkey, mulher de Ringo Starr, amiga íntima dos dois e mulher de um dos colegas de banda de George. Clapton recordou: "Uma vez vi-os a sair juntos do estúdio.
ombro a ombro, com um olhar que não conseguiam disfarçar. Fiquei paralisado no corredor. O George olhou para mim e sorriu. Aquele tipo de sorriso que só alguém que está a fazer algo de errado tenta fazer parecer normal. Os rumores espalharam-se rapidamente entre os amigos próximos. Quando Ringo descobriu, saiu de casa durante muito tempo. Mas George, em vez de sentir remorsos, mergulhou ainda mais naquilo a que chamava amor universal. Clapton disse que George acreditava que o amor não deveria ser limitado pelas regras terrenas. Ele disse-me: "O amor é karma, e eu não peço desculpa pelo que o meu coração deseja." Para o público, Harrison era um homem de fé que pregava o esclarecimento e a compaixão, mas Clapton via a contradição. George podia cantar durante horas a fio e depois usar essas mesmas palavras para justificar a traição. Falava de libertação, mas acorrentava-se ao desejo. Quando Patty descobriu, desabou. Uma noite, em casa de Clapton, em Chelsea, ela disse-lhe: "Já não reconheço o homem com quem me casei. O George já não é o rapaz gentil de Liverpool." Pensa que Deus permite tudo. Foi nesse momento que Clapton percebeu que a amava não por impulso, mas por pena de uma mulher esquecida à sombra da fama. No início, este amor era silencioso. Clapton disse: "Via chorar e compreendi, mas não consegui dizer uma palavra. Era a mulher de um amigo meu. Mesmo assim, a culpa tornou-se insuportável." Em 1971, dividido entre a raiva e a mágoa, Clapton escreveu Layla, a canção que o mundo interpretou como uma declaração de amor. Mas, para ele, era uma carta furiosa para George Harrison. "Não escrevi Layla apenas porque a adorava", disse Patty Clapton. Escrevia porque estava zangado. Zangado por George pregar a compaixão enquanto traía as pessoas que mais o amavam. Layla nasceu no meio do caos, das drogas, do álcool e de um amor que ele não podia ter. Mas em cada acorde, Clapton transmitiu uma mensagem que só George compreenderia. Não é o santo que as pessoas pensam que é. Quando questionado sobre a música numa festa em Londres, George limitou-se a sorrir e a dizer: "Eu sei para quem é esta música. Mas o amor não pertence a ninguém." Para Clapton, foi a coisa mais fria que alguma vez ouvira. Anos mais tarde, o casamento de George e Patty desmoronou-se por completo. Discutiram, distanciaram-se e finalmente se divorciaram em 1974. Patty deixou Friar Park carregando a lembrança de um homem que um dia considerou santo, apenas para perceber que era um pecador com vestes de santo. Clapton e Patty acabaram por se reconciliar, mas ele nunca viu isso como uma vitória. "Eu não roubei a mulher do meu amigo", disse Clapton na sua última entrevista. "Recuperei o que ele tinha deitado fora." Enquanto falava, a sua voz embargou e o seu olhar perdeu-se no vazio. "Não me arrependo de ter amado a Patty. Lamento ter acreditado que o George era melhor do que eu. E talvez, nesse início dos anos 70, no meio de traições amorosas e ciúmes, se tenha desfeito uma das mais belas amizades da história da música, deixando para trás apenas canções tristes e almas que nunca encontraram perdão." O amor perdido, a fama desvanecida e os amigos que seguiram caminhos diferentes pareciam ter empurrado George Harrison para um vazio assustador. Clapton recordou: "Depois de Patty se ir embora, George já não era o homem que eu conhecia. Não falava de música nem de amigos, apenas de Deus." A partir de 1975, Harrison praticamente desapareceu na sua propriedade em Friar Park, a antiga mansão em Oxfordshire, a que ele em tempos chamou a Casa da Alma. Para quem via de fora, eram jardins paradisíacos de sol, lagos de lótus e melodias de sitar. Mas para Clapton, era um mundo estranho onde George vivia como um eremita fanático. Acreditava que a meditação e a música poderiam salvar a sua alma, disse Clapton. Mas já não era meditação, era ritual. Uma vez por mês, George realizava aquilo a que chamava noites de purificação. Clapton foi convidado numa noite de inverno de 1976. Lembrava-se do salão principal cheio de fumo de incenso e luz de velas. George, vestido com um robe branco e um lenço na cabeça, estava ao lado de vários monges da Índia. Fez com que todos se ajoelhassem e entoassem mantras durante horas, recordou Clapton. Se alguém parava, olhava fixamente para a pessoa e dizia: "A tua alma ainda não despertou." À meia-noite, os tambores começaram a soar rápidos e meio intensos. Harrison disse a todos para expulsarem o mal dos seus corpos. Clapton disse: "Nunca vi o George assim. Os seus olhos brilhavam, a sua voz era poderosa. Não sabia se era fé ou delírio." Mais tarde, George cantou a Clapton que o espírito de John Lennon, seu velho amigo e colaborador, ainda se manifestava através do incenso todas as noites. Clapton lembrava-se vividamente do tom de voz dele. "O John não foi a lado nenhum. Ele ainda fala comigo, através do fumo." A princípio, Clapton pensou que George estivesse apenas a tentar encontrar a paz. Mas, com o passar do tempo, tornou-se mais extremista.
Os visitantes eram solicitados a cantar antes de comer, e aqueles que se recusavam eram chamados de mortais ignorantes. Uma vez, fez-me colocar a minha guitarra num altar e prometeu nunca mais tocar, a menos que pensasse em Deus, disse Clapton. Fiz isso apenas para o manter calmo. Mas, ao sair, soube que o George já não vivia no nosso mundo. Os rituais tornaram-se cada vez mais estranhos. Os amigos evitavam-no, enquanto os meios de comunicação britânicos o elogiavam como um ícone da iluminação. Disse Clapton com amargura. As pessoas veneravam a sua imagem sem saber do que ele tinha medo. Porque, segundo ele, George não estava a encontrar redenção. Fugia da culpa, do caso com Maureen, do casamento falhado e dos anos perdidos na fama. Noutra ocasião, em 1978, Clapton visitou Friar Park. George conduziu-o até uma pequena sala com uma pintura do Sr. Krishna rodeada por centenas de velas. George sussurrou. Vi a luz. Sei onde está o John. Clapton permaneceu em silêncio. Sabia que o amigo tinha ido longe demais e não queria voltar. George já não precisava de amigos, disse Clapton. Ele precisava de seguidores. Quando lhe perguntaram por que não interveio, Clapton respondeu, tentei. Mas sempre que lhe dizia que se estava a perder, o George sorria e dizia, eu não compreendia a verdadeira espiritualidade. Talvez ele tivesse razão. Talvez tudo o que eu entendesse fosse solidão. Em 1980, quando John Lennon foi assassinado em Nova York, Harrison desmoronou-se completamente. Durante meses, mal saiu de Friar Park. Clapton disse que, quando o visitava, George queimava incenso durante toda a noite e tocava Here Comes the Sun com acordes estranhos, parando depois e chorando. Ele acreditava que John estava a ouvir, disse Clapton. Penso que, nesta altura, o George já não sabia com quem estava a falar. O mundo ainda acreditava que Harrison era o escaravelho da paz, o homem que encontrava a luz depois da escuridão. Mas Clapton disse sem rodeios que ele não era pacífico. Ele estava atormentado, não encontrou Deus, estava a fugir de si mesmo. Clapton fez uma pausa, batendo lentamente com os dedos na mesa. Quando penso no George nesses anos, não vejo um santo, vejo um homem desesperado a tentar apagar a sua culpa usando a máscara da iluminação. E talvez tenha sido naqueles rituais fumados em Friar Park que a imagem do escaravelho silencioso, tão adorada pelo mundo, começou a ruir. Porque, como dizia Clapton, quando um homem começa a falar com os espíritos dos mortos, significa que já não consegue ouvir a sua própria voz. A sua voz calou-se, pronta para abrir o próximo capítulo da história. Quando George se foi perdendo gradualmente na fé, Patty voltou com outra ferida. Uma ferida que nem ele nem eu conseguíamos curar. Depois de anos de traições, separações e tormentos, parecia que tudo tinha finalmente chegado ao fim, quando Eric Clapton e Patty Boyd se casaram oficialmente na primavera de 1979, em Tucson, no Arizona. A imprensa britânica chamou ao casamento um final de conto de fadas para um dos triângulos amorosos mais lendários do rock. Quanto a George Harrison, ex-marido de Patty e outrora amigo próximo de Clapton, esteve presente na cerimônia. Chegou mesmo a rir, a abraçar e a dar a sua bênção, levando a comunicação social a acreditar que tudo tinha sido perdoado. Mas, como Clapton relatou mais tarde, aquele perdão foi uma amarga encenação. O George nunca se zangou comigo, e talvez fosse isso que mais me assustava, disse Clapton numa entrevista de 2025. Não guardava rancor, nem ódio, apenas silêncio. Mas naquele silêncio, pressentia algo muito anormal. Clapton contou que, poucas semanas após o casamento, George começou a ligar a Patty, por vezes apenas para saber como ela estava, outras vezes para lhe dizer coisas sem importância à meio da noite. Uma vez, ligou a Clapton às 2 da manhã só para lhe dizer, amo-a como antes, ou, ainda mais. Clapton compreendeu que, no fundo, George nunca tinha realmente deixado Patty ir embora. Ainda havia como sua esposa. Como disse Clapton, sempre que George se embriagava, vinha à minha casa, batia à porta com uma garrafa e uma guitarra. Bebíamos até de manhã, ele rezava e depois adormecia no sofá. Não estava zangado comigo, mas eu sabia que ele nunca se tinha se esquecido. A Patty também sentia isso. Ela disse a Clapton que George tinha uma estranha crença sobre o amor e o renascimento. Disse-lhe que, neutral plan, não existe posse. A Patty pode amar-nos a ambos porque as almas não estão presas. Nesse momento, Patty limitou-se a encolher os ombros com um sorriso. Mas, mais tarde, contou a Clapton que, por vezes, George a assustava verdadeiramente. Ele olhava para mim como se estivesse a falar com alguém atrás de mim, disse ela. Alguém que só ele conseguia ver. Clapton recordou uma noite de 1981, quando George apareceu depois de um concerto em Londres. Estava muito bêbado, sentado na sala de estar com um olhar distante. De repente, George disse, se eu morrer, vou fundir-me contigo.
Assim, ainda terei a Patty, e ela nunca nos deixará. Clapton disse que não se atrevia a rir. George disse-o com um tom sério. Ele acreditava realmente que existia um laço espiritual entre nós, algo para além da vida e da morte. Nossos primeiros anos de casamento, Clapton e Patty tentaram levar uma vida normal, mas a presença de George estava sempre presente. Os telefonemas noturnos e os bilhetes curtos que recebia de Friar Park com mensagens como "espero que ela seja feliz" eram como marcas que nunca se apagariam. Clapton disse que, por vezes, sentia que estávamos a viver numa casa de três. A pressão começou a abalar o seu casamento. Patty, porém, tentando manter a calma, sonhava frequentemente com George. Cantou a Clapton que, nos seus sonhos, George ainda tocava guitarra e sorria, chamando-lhe o anjo do renascimento. Clapton disse-me isto com um olhar perplexo, como se não soubesse se devia estar feliz ou com medo. A imprensa continuava a noticiar que Harrison e Clapton se tinham tornado novamente amigos íntimos, atuando juntos em eventos de beneficência. Mas, segundo Clapton, tudo não passava de superficialidade. Sorrimos no palco, mas, nos seus olhos, vi algo como possessão, disse ele. George não precisava de Patty, mas também não queria que mais ninguém a tivesse. No final da década de 1980, enquanto Clapton se afundava no álcool e Patty se distanciava, as chamadas de George continuaram. Algumas noites, perguntava baixinho, ela está feliz? Outras noites, dizia, apenas sonhava que estávamos os três a tocar música juntos noutra vida. Clapton admitiu que, no fundo, sabia que George nunca o tinha perdoado. Ele não guardava ressentimentos. Não me odiava, mas não conseguia deixar-me em paz. Disse. Sempre que Patty se aproximava, via os seus olhos mudarem, como se estivesse a olhar para algo sagrado que eu tinha ofendido. Finalmente, numa rara entrevista, Patty revelou algo que fez Clapton estremecer. O George disse-me uma vez que, se merece, entraria no Eric para me guardar para sempre. Ao ouvir Clapton calar-se, não soube dizer se tratava de uma obsessão amorosa ou de parte do seu fervor espiritual de que nunca se livrou. Baixou aí o olhar, a voz baixa e rouca. Naquele momento, compreendi que, entre o George e eu, a Patty era apenas uma alma presa no meio. Uma mulher dividida entre dois mundos, um da vida humana e outro das coisas ainda não libertadas. E foi durante este período, segundo Clapton, que começou realmente a temer George. Não por causa dos telefonemas ou dos olhares, mas porque sentia que, mesmo depois de perder Pat, George ainda encontrava uma forma de existir nas suas vidas, silenciosa, persistentemente, e nunca mais se afastando. Os últimos anos da década de 1980 terminaram com um estranho silêncio na relação entre Eric Clapton e George Harrison. Após anos de evitamento, tormento e luta interna, ambos pareciam aceitar o que não podia ser mudado. Patty partira, a fama dissipara-se, restando apenas música e memórias inesquecíveis. Clapton disse, já não nos víamos muito, mas, por vezes, quando pegava na guitarra, conseguia ouvi-la. Talvez porque, mesmo separados, ainda tínhamos uma dívida um para com o outro. Para o mundo, a década de 1990 foi um período de ressurgimento para Clapton. Mas, para George Harrison, foram anos de definhamento. Raramente aparecia em público, refugiando-se na antiga propriedade de Friar Park, em Oxfordshire. A imprensa escreveu que George vivia em paz, cuidando do jardim, meditando e compondo música. Mas Clapton disse que a verdade era outra. Já não compunha por paixão, mas por medo de ser esquecido. Harrison era o escaravelho quieto, muitas vezes ofuscado por Lennon e McCartney. E agora, com a saída deles dos palcos, George temia que o mundo o esquecesse. Clapton disse, cada vez que o visitava, ele perguntava, ainda se lembram de mim, Eric? Eu não sabia como responder. No pequeno estúdio em Friar Park, Harrison ainda tocava todos os dias. Mas, no meio daquelas melodias, pairava o forte cheiro a bebida e a fumo. Clapton dizia que bebia não para se divertir, mas para criar memórias. Algumas noites ouvia-o tocar Something, a canção que escreveu para Patty e Quietly Cry. Certa noite, Clapton apareceu. George convidou-o a sentar-se, serviu-lhe 2 bebidas e disse, com um ar cansado, sabe, escrevi Something para a conquistar. Mas agora só quero lembrar-me da sensação de ser amado. Clapton não respondeu. Compreendeu que aquele já não era o amigo que conhecera, mas uma alma que tentava fazer as pazes consigo mesma. Por volta desta altura, Harrison começou a escrever cartas à mão para aqueles que um dia lhe foram próximos. Uma delas chegou a Clapton em 1998. Apenas uma frase, perdoo, mas não esqueço. Clapton disse que, ao lê-la, ficou apenas a olhar para a página. Eu sabia o que ele queria dizer sobre a Patty, sobre o Ringo, sobre tudo. Perdoou-me. Mas ainda não se havia perdoado. O cancro do pulmão bateu-lhe à porta no final da década de 1990.
Ainda aparecia algumas vezes, sempre com um sorriso gentil e um olhar sereno, fazendo com que todos pensassem que estava em paz. Mas Clapton disse que George não estava em paz. Temia apatia, temia ser esquecido, temia as coisas que ficaram por resolver. Em 1999, Clapton veio para Los Angeles para ver George. Nessa altura, estava magro, pálido, a voz quase inaudível, mas quando segurava uma guitarra, George ainda tocava Here Comes the Sun. Tremor lento, estranhamente belo. A meio da música, parou, sorriu e disse: "Se eu partir primeiro, mantenha a nossa música viva. Não a deixe extinguir-se comigo." Clapton disse: "Assenti." Mas por dentro estava devastado. Sabia que ele estava pronto para a viagem final. No final de 2000, George foi hospitalizado pela primeira vez. Os média diziam que estava exausto, mas Clapton sabia a dura verdade. Já não tinha forças para lutar. Ainda assim, falava ainda da música, de uma apresentação que queria realizar. Não para si, mas para aqueles que o antecederam. Quando John Lennon faleceu 2 décadas antes, Harrison disse um dia: "Não deixarei que a sua morte se torne uma tragédia. Será uma canção." E agora, perante o seu próprio fim, manteve-se fiel a essa crença. Clapton recordou, dizendo: "Quando eu partir, não chorem. Toquem música, toquem alto para que eu possa ouvir." A 29 de novembro de 2001, George Harrison faleceu em Los Angeles. Clapton foi um dos primeiros a saber. "Sentei-me, sem conseguir falar", disse ele. "Naquele momento, senti que tinha perdido não só um amigo, mas também o resto da minha juventude." Mas, para Clapton, a história não tinha terminado. Sabia que precisava de fazer algo não só para homenagear George, mas também para espiar tudo o que tinha ficado por dizer entre eles. Um ano depois, em novembro de 2002, Clapton organizou o concerto em honra de George no Royal Albert Hall, em Londres. Convidou velhos amigos, os músicos que ajudaram George a definir a era dourada do rock. Em palco, Clapton pouco disse. Simplesmente ficou ali parado, de guitarra na mão, banhado por uma luz quente. Quando soaram as primeiras notas de algo, o salão ficou em silêncio. Clapton disse: "Eu não estava apenas a homenageá-lo, estava a fazer as pazes." Aquela canção regressou ao lugar a que pertencia, um lugar de amor, traição, remorso e perdão. Quando a música terminou, o salão irrompeu em aplausos intermináveis. Clapton conteve as lágrimas, sussurrou qualquer coisa, apenas o suficiente para que o microfone captasse a voz de George, que ficou à luz. Mas aquela luz acendeu-se a partir das partes mais sombrias de nós os dois. Nesse momento, talvez o mundo tenha finalmente compreendido por que é que aqueles 2 homens, um aclamado como o deus da guitarra e o outro, o Beatle Quieto, se mantinham unidos por uma amizade tão peculiar para toda a vida. Uma amizade construída sobre música, traição, redenção e bondade, onde nenhum dos dois era perfeito. E esta imperfeição tornou-os intemporais. Clapton terminou a história com uma voz calorosa, mas trêmula. Vivia o suficiente para saber que o perdão não apaga os erros. Isso simplesmente deixa-nos gratos. Ainda temos a hipótese de dizer a verdade. E foi por isso que, aos 80 anos, teve finalmente a coragem de dizer tudo. Para que, George Harrison pudesse ouvir um pedido de desculpas tardio do amigo que mais o magoou, mas que também mais o amou. Quase 2 décadas depois da morte de George Harrison, Eric Clapton, aos 80 anos, quebrou finalmente o silêncio com uma confissão que chocou o mundo. Num pequeno quarto em Surrey, onde o sol do fim da tarde lançava um brilho tênue através da janela, Clapton sentou-se em frente à câmara para o que foi visto como um desabafo final. A sua voz estava trêmula, mas ainda clara. "Durante toda a minha vida, as pessoas pensaram que eu tinha traído o meu amigo. Mas a verdade é que traiu a imagem que o mundo idolatrava." Clapton não falou com amargura, mas com uma mistura complexa de amor e arrependimento. Chamou a George o homem mais santo e mais imperfeito que já conheci. George conseguia fazer qualquer pessoa acreditar que tinha encontrado a luz, disse Clapton. Mas, dentro dessa luz, permanecia uma sombra que nunca ousou encarar. O entrevistador perguntou por que é que Clapton só agora se tinha calado durante tanto tempo, e ele respondeu: "Porque só agora tenho coragem suficiente para deixar de o idolatrar. Devo a verdade a George, e não uma estátua." Ao longo da conversa, Clapton recordou memórias como fotogramas de um filme antigo. Noites em que brincavam até de madrugada, silêncios que dispensavam palavras e os olhares estranhos que George lhe lançava antes de partir para sempre. Disse que ainda há coisas que não consegue explicar, coisas que o fizeram acreditar que existia um laço entre eles para além da morte. George disse-me uma vez: "Se pudesse, renasceria no teu corpo para terminar a minha vida inacabada." Na altura, pensei que ele estivesse a brincar.
Mas depois de ele se ir embora, houve noites em que segurei a guitarra e realmente o ouvia ali. Em cada acorde, em cada nota. Clapton esboçou um leve sorriso ao dizer isto, com os olhos a desviarem o olhar da câmera. Uma vez, estava a tocar enquanto a minha guitarra chorava suavemente no palco, e senti que as minhas mãos já não me pertenciam. Aquele som era do George. Para Clapton, os anos após a perda do amigo não foram uma libertação, mas um caminho invisível de expiação. Quanto mais velho ficava, mais compreendia que, entre eles, dois homens que amaram, invejaram e se magoaram. Não havia uma vítima pura, ninguém totalmente culpado. Éramos dois lados do mesmo espelho, disse Clapton. Ele refletia o meu lado melhor. Eu refletia o seu verdadeiro eu humano, frágil, medroso e cheio de erros. Clapton disse que tentou muitas vezes escrever um livro sobre Harrison, mas parava sempre na primeira página. Tinha medo que as pessoas me interpretassem mal. Não estou a dizer isto para o difamar. Estou a contar isto para que as pessoas saibam que o George era humano. Não um santo. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Quero que as pessoas entendam. George tropeçou. Ele era frágil, perdeu-se, mas foi exatamente por isso que foi genial. Ninguém se torna luz sem atravessar com a escuridão. Nesse momento, Clapton baixou a cabeça, com a voz embargada. Magoámonos, mas, no fim, essa dor uniu-nos. Já não estou zangado com ele. Só tenho saudades. E sei que algures o George está a sorrir, não como uma lenda, mas como um homem verdadeiramente compreendido. O entrevistador ficou em silêncio. Apenas a brisa suave na janela e o zumbido longínquo da guitarra junto à cadeira permaneciam. Clapton olhou para as mãos trêmulas e falou devagar. Toda a minha vida, toquei milhares de canções, mas só uma pessoa me fez acreditar que a canção tem alma, George. Cada vez que toco uma nota, ainda o ouço como se nunca tivesse partido. Uma lágrima escorreu-lhe pela face, não de culpa, mas de alívio. Falou baixinho, como se estivesse a terminar tudo. Cantei tudo, não para ser perdoado, mas para que ele soubesse que agora compreendo. Compreendo porque se virou para a fé. Porque temia a solidão, porque não conseguia parar com a Patty. Compreendo porque éramos mais parecidos do que alguma vez imaginamos. Clapton ergueu a cabeça, os olhos transportando uma tristeza serena, como se falasse com um amigo do além. George não era um santo. Era um homem com as falhas do desejo e uma crença sincera no amor e na salvação. Colocou a mão na guitarra, dedilhou as cordas uma vez e proferiu a frase que mais tarde ficou conhecida como a confissão final de Eric Clapton. E essa é a única verdade que ainda tenho coragem de dizer. Nesse momento, a lenda dissipou-se e restava apenas um velho a despedir-se do amigo. Alguém que passara pela sua vida como uma tempestade, deixando na sua música, nos seus erros e na sua memória notas que nunca deixariam de ressoar. No final da entrevista, Eric Clapton disse apenas uma frase. George não era um santo. Ele era humano, e eu amo-o por isso. Após meio século de silêncio, Clapton cantou finalmente tudo. Não para difamar, mas para garantir que o seu amigo era recordado como uma pessoa real, com os seus altos e baixos. Porque por detrás de cada lenda existem histórias não contadas, verdades que só quem está por dentro se atreve a revelar. Se quer que mais pessoas conheçam as verdades por detrás das lendas de Hollywood, faça like, subscreva e ative as notificações para não perder a próxima parte, onde Patty Boyd revela pela primeira vez o segredo final entre os dois homens que a amaram com toda a alma.